Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje aqui comigo, meu sócio e companheiro de jornada, o Mike, mais um episódio. E conosco o Jorge Luiz Antunes, que veio... Obrigado, Jorge, por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. No último episódio, nós fizemos alguma conversa com o João e com o Júlio sobre o grupo SC, né? E a intenção hoje é trazer o Jorge para a gente poder se aprofundar um pouco sobre a área comercial, a parte de negócios, né, do Varejo Farma, produtos digitais. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite. E gostaria de pedir para você começar se apresentando um pouco mais, né, os desafios atuais e um pouco da sua carreira, por onde você passou, como tem sido sua trajetória até aqui. Pode ser? Legal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Mike, Daniel. Eu estou no Grupo SC há 6 anos. Hoje sou gerente comercial dos canais digitais do Grupo SC. Mas a minha carreira nessa vertente do varejo farma e tecnologia começou lá em 2007, uma empresa do interior do Paraná, lá em Cascavel, que desenvolvia um sistema, um ERP de gestão de farmácias. Então, por aí alguns anos, 7 anos aproximadamente, essa empresa atuou a nível nacional e ela fez um bom trabalho, chamou a atenção de um grande player do mercado que fez a aquisição. Então, depois que esse player adquiriu, trabalhei mais 3 anos nesse grande player e dali para frente, né, resolvi mudar um pouquinho de foco, deixei um pouquinho o varejo, propriamente dito, para trabalhar junto com o Grupo SC, mas na área, no setor de inovação. Legal. Era, digamos assim, um lançamento do Grupo SC com relação à inovação. Até 2019, o Grupo SC era focado 100% na distribuição. Tem algumas marcas, né, que fazem parte do grupo, acho que é legal comentar sobre isso. A distribuidora Santa Cruz, depois a distribuidora Panfarma e a Oncoprod. Então, essas 3 distribuidoras que atuam a nível nacional, levando medicamentos e demais produtos como fornecedor para a farmácia. Em 2019, eles entenderam que fazia sentido começar a olhar para a área de inovação, para essa vertical, criaram uma diretoria nova para trabalhar isso, e desde então comecei essa trajetória dentro do grupo aí, e até hoje estou aí, pretendo continuar mais um tempinho, se eles quiserem também. Boa, bem legal, Jorge. Parabéns pela jornada. E, Jorge, fiquei curioso um pouquinho entendendo o mundo digital de farmácias, né? Você comentou que participou ali de uma empresa que era um grande RP que foi adquirido, um RP para farmácia. No contexto de farmácias, quais são os principais sistemas além de um RP? Tem outros? Ou, enfim, o que se resume ao ambiente digital de uma farmácia? É principalmente o RP ou são muitas soluções? É interessante essa pergunta, porque o RP, como eu comentei, ele acaba sendo como se fosse assim, a coluna vertebral, né? A coluna vertebral do modelo de negócio. E tudo vai se conectando com ele. Mas tem vários sistemas, né? Em geral. Isso. Então, o que acontece? Na farmácia, eles costumam usar o sistema ORP para controlar o estoque, para emitir cupom fiscal, para controlar o caixa, para gerar informações para contabilidade. Mas não se resume a isso. Esse sistema ele precisa comunicar com a distribuidora. Então, por exemplo, os pedidos aí da Santa Cruz e da Panfarma, ele acontece num pedido eletrônico. É o próprio sistema do RP da farmácia, manda lá a solicitação de demanda, no dia seguinte a distribuidora entrega o produto. Esse mesmo sistema, ele tem comunicação com plataformas dos laboratórios, da indústria. Então, o consumidor chega na farmácia, preenche um cadastro ali, isso manda para a indústria concede um desconto especial para aquele perfil de consumidor. Integrado com a indústria também. Está integrado com a indústria. Você tem que mandar e prestar conta para a Anvisa sobre o SNGPC, que é o controle dos produtos, vamos lá, tarja preta, antibióticos, psicotrópicos, controlados de modo geral. Então, a farmácia tem que prestar conta sobre isso, que ela está comprando, que ela está vendendo, para quem ela está vendendo. Existe uma rastreabilidade sobre isso. E, nesse sentido, o RP é que faz tudo, fora a transação financeira, conciliação de cartões e por aí vai, né? Perfeito. E é legal trazer essa visão, Jorge, porque é o que a gente acredita também, né? Então, a Build, o que a gente visualiza dentro dos nossos clientes é o quê? É uma TI, né? Normalmente, como funciona o movimento de transformação digital, de inovação digital? Você tem uma TI que normalmente está muito sobrecarregada com o Core, então, que é com o RP,
né, com os sistemas core. E hoje em dia, quando a gente fala de indústria, enfim, é o SAP, Oracle, TOTS, os grandes. E acaba acontecendo uma demanda de construção de projetos satélites, que são integrados ao ERP, que foi justamente o que você trouxe. Certo. E aí existe muito uma dificuldade da TI que está preparada, capacitada para manter o core, conseguir ter o time, né? Primeiro conseguir ter disponibilidade, braço, né? Tempo, e a outra é ter um time, né, treinado para desenvolvimento de produtos digitais, né? Que a gente, na nossa visão, isso demanda uma expertise, perfis de profissionais bastante diferentes de um profissional para sustentar um sistema SAP, de sustentar um ERP, né? E aí, falando um pouquinho da farmácia, você comentou que isso é o sistema, né, central ali da farmácia. O que seriam eventuais sistemas satélites acoplados a um ERP? Por exemplo, um e-commerce seria um sistema acoplado a um ERP, por exemplo? Aí a gente abre um leque bastante amplo sobre isso. Porque quando você olha especificamente para o varejo farmacêutico, nós temos perfis diferentes de farmácia. Eu acho que é legal falar sobre isso. Você tem o que é costumado chamar no mercado de grande rede, né? Normalmente aquelas redes que fazem parte da Abrafarma, né? Estão pulverizadas, estão crescendo, aí é um público específico. Você tem as pequenas e médias redes com atuação mais regional, mais local. Existem federações, comunidades, que é o associativismo, onde você tem um grupo de farmácias com determinada bandeira, e você tem a farmácia independente, que é aquela farmácia lá familiar que já está há alguns anos, um proprietário e às vezes até algumas pessoas da família ali tocando o negócio. E são realidades totalmente diferentes. Quando você vai para o universo das grandes redes, internamente ele já tem times grandes e robustos para conseguir ter agilidade, ter governança e estar conectado com o mercado. Não só por isso, se você observar, saiu até uma pesquisa recente agora da Close-Up, falando sobre as projeções, onde estima-se que, quando você olha para esse grupo das grandes redes, a venda pelo canal digital tem uma expectativa, uma tendência de chegar a representar 30% a 40% de todo o faturamento dessas redes até 2028. Grandes redes. Das grandes redes. Quando você olha para a realidade da pequena e média, do associativista e do independente, muitos ainda estão com dificuldades, desafios no próprio ERP, que seria o primeiro passo para ele. Primeiro passo de digitalização. Primeiro passo de digitalização. Então, quando você olha para o ERP e você pensa quais outras possibilidades de conexão que tem ali, tem ERP ou tem farmácia que ainda não está conectado com o marketplace. Um bom exemplo é o Farmácias App, ferramenta aí do próprio Grupo SC, que permite que qualquer farmácia se cadastre, oferte seus produtos ali, não tem custo de adesão nenhuma, é só a farmácia entrar ali e se cadastrar e ela vai ter oportunidade de aproveitar a base de consumidores que já navegam na plataforma. Então veja que mesmo nessa realidade, tem muitas farmácias que ainda não chegaram a se cadastrar e ter essa oportunidade de vender no marketplace. Seria como se fosse um iFood de farmácia? Como se fosse uma espécie, né, de uma plataforma como essa, especializada em farmácia e tendo todo o know-how, a expertise e o apoio do Grupo SC, que normalmente é o principal ou um dos principais fornecedores da farmácia. Perfeito. Então, a especialidade, né, vertical no segmento que atua. Mas não se limita ao marketplace. Você pode ter o ERP comunicando com o e-commerce, a farmácia quer ter o seu site próprio também. Então, ela está numa plataforma que a plataforma gira e movimenta, né, consumidor, atrai os usuários, mas ele pode ter o site próprio para divulgar a marca dele. A gente vou pegar um exemplo aqui legal de um outra vertical que é fast food. Quem já não foi no fast food e viu lá um totem de autoatendimento para você pegar o teu lanche? Isso aí começou há algum tempo atrás, né? Se você observar, há alguns anos não existia isso. Existia o quê? A figura do caixa, da pessoa que atendia, você tirava o pedido e ficava esperando. Colocaram um totem para você fazer o pedido ali. A maioria das pessoas não ia no totem, queria continuar no caixa. Uma ou outra ia para a linha do totem e tal, e foi gerando uma experiência. Em algum momento, você passou a ter mais totens e mais pessoas no totem, e daqui a pouco, nem mais caixa tem. Então, quando você olha esse movimento, a gente traduzindo aqui para o nosso segmento, que é o varejo farma. Quantas farmácias já tem um totem de autoatendimento, um self-checkout para trabalhar? E é mais uma forma de comunicar com o ERP, mais um tipo de canal, de solução que a farmácia poderia estar explorando. Então, quando eu vejo o trabalho, por exemplo, que vocês estão fazendo aqui,
a gente não pode esperar que a farmácia, principalmente o independente, o associativista, a pequena e média rede, tenham times de desenvolvimento interno. Não faz sentido para eles. Eles perdem o core do negócio dele, que é trabalhar o medicamento, a atenção farmacêutica e tudo o que envolve ali a farmácia. Mas ele precisa estar modernizando e ele precisa entrar nessa era digital. Porque se as grandes redes estão indo lá, se o independente ou o ativista não estiver fazendo parte, ele vai perder um mercado muito grande, uma oportunidade gigante. E aí talvez é onde possa ter sentido o trabalho que vocês fazem para ajudar também a esse perfil de farmácia a estar digitalizado. Legal. Você comentou que enquanto grupo, né, salvo engano, você falou que a partir de 2019 que começou-se como grupo olhar de forma mais intencional para a inovação do grupo e eu posso entender que a partir daí que vocês começaram a pensar mais em produtos e soluções digitais para o mercado? Ou já existiam? A minha pergunta é mais assim, qual foi o trigger principal para esse movimento de inovação dentro do grupo? E de que forma vocês se estruturavam como área de inovação da companhia e o que norteava vocês nessas decisões, né? De fato, em 2019 foi a primeira aquisição que o grupo fez nesse sentido. Acho que o grande ponto aí, o que determinou, é a visão do grupo em ser pioneiro em levar inovação para a farmácia. Esse ano agora o grupo completa 70 anos na distribuição. Então já está consolidado, atende todos os estados aí, a maioria das cidades, dos municípios, em até 16 horas a entrega pela distribuição. E entendendo esse cenário, o grupo começou a estudar e o perfil do consumidor tem mudado. Se você observar, à medida que o consumidor começa a ter acesso e preferência por comprar pelo canal digital, é uma tendência que as farmácias precisam se adaptar a esse canal. Quando o grupo olhou para isso, se você observar a história lá em começo dos anos 2000, o primeiro pedido eletrônico, que é onde você transmite o pedido direto por uma plataforma, já foi pioneirismo do grupo. E depois, naturalmente, o mercado foi se adaptando e hoje todo mundo tem o pedido eletrônico. Então, dessa forma, o grupo também olhou para o varejo farma e pensou, como que eu ajudo essa farmácia a se digitalizar? Então, o caminho de entrada foi a primeira startup, foi o Farmácia Zep, que foi a aquisição, colocou no mercado e é esse canal onde qualquer farmácia pode entrar, se cadastrar, ofertar os seus produtos com a sua estratégia e, a partir daí, seguir o Farmácia Zep. Mas isso despertou uma nova necessidade. Tinha farmácia que recebia o pedido ali e ela tinha dificuldade para entregar. Como é que eu faço para colocar um motoboy? Então, a farmácia recebia o produto e estava ali se adaptando para isso. O que a gente fez? Nós construímos internamente uma torre de controle, fizemos parceria com as empresas de logística do mercado e hoje, quando chega um pedido lá no Farmácia Zep, nós temos condições de pedir por um motoboy, parceiro nosso, coletar na farmácia e entregar até o consumidor final. Então, a gente resolveu esse segundo ponto da farmácia, que é garantir a entrega. E nós percebemos claramente, uma farmácia que tem um volume maior de produtos de sortimento no estoque, ela vende mais do que uma farmácia que tem menos sortimento. E se você observar de modo geral, independente, o associativista, a pequena rede, por uma questão de espaço físico, por uma questão de orçamento, de fluxo de caixa, ele costuma ter ali entre 4 e 5 mil itens no seu estoque. Uhum. É um outro ponto que o grupo conseguiu ajudar esse perfil de farmácia. Que nós colocamos o estoque do Grupo SC à disposição da farmácia dentro da plataforma digital. CDs regionais, assim. É como se fosse uma espécie de cross-docking. Imagine que a farmácia está anunciando ali nas plataformas os 5 mil itens do estoque físico dela. Só que, além disso, ela está anunciando mais 10 mil itens, 12 mil itens, que são produtos que tem no estoque do Grupo SC. Mas quando o consumidor compra um produto desse, o que muda é o tempo de entrega. Essa entrega fica para o dia seguinte. Então, naturalmente, a farmácia vendeu um produto que ela nunca teve no estoque dela. Mas é algo que entra para o faturamento dela, é algo que vai ajudar ela a calibrar melhor o seu estoque. Então, nessa linha, foi a evolução de começou em 2019 para dar um acesso para a farmácia na digitalização, criou um canal de ajudar a farmácia a ter mais sortimento. As farmácias começaram, agora eu estou entendendo isso. E se eu quiser ter o meu site próprio?
Então, a próxima aquisição do grupo, que aconteceu em 2023, foi ter uma plataforma de e-commerce, num conceito white label, que é o site da farmácia. Então, nós entregamos isso para a farmácia. E a partir daí vai vindo ferramentas como WhatsApp, com inteligência artificial, totens de autoatendimento, câmeras, enfim, diversas funcionalidades. Mas o principal ponto que responde a tua pergunta é a preocupação do grupo em ajudar a farmácia a se manter fortalecida nesse mercado digital. Interessantíssimo e louvável, né? Porque uma empresa de distribuição dá essa pivotada, né? Que o core business, né, estaria mais focado em logística, né? E pensando em produtos e soluções digitais e oferecendo digitalização para o mercado e fortalecendo o segmento como um todo, né? E pegando um gancho na tua resposta, né? Como uma empresa muito pioneira, né? Como vocês têm sido, para onde vocês estão olhando para os próximos 5 anos? Eu tô queimando pauta aqui, porque o Daniel normalmente deixa esse papo de futuro para o final, mas o que a gente pode esperar de novidade para esse segmento assim, nos próximos anos? Você falou um pouco aí de autoatendimento, né? Mas existem outras tendências e movimentos que você enxerga no mercado hoje que podem direcionar? De modo geral, o que a gente tem observado, e aí é algo que está aí disponível no mercado, né? Várias instituições e outros players falando sobre essas tendências, é que cada vez mais esse mercado vai ficar digitalizado. Então, a gente falou de, se pegar alguns anos atrás, há 5 anos atrás, o que se vendia, falando de farmácia no varejo, pelo digital era 2%, 3%. Se você observar agora, isso já representa 20%, 22% para quem já tem um mercado maduro e com uma tendência de chegar a 30%, 40%. O que muda, o que a gente enxerga nesse ponto? Cada vez mais a hiperpersonalização vai ser necessária. Então, as campanhas, a divulgação, não se fala mais assim, eu vou criar uma campanha para atrair, sei lá, um determinado grupo de pessoas. É uma campanha com o perfil de compra do Jorge. E como que a gente chega nisso? O primeiro passo é digitalizar o ambiente, é deixar canais, ferramentas. E é importante a farmácia estar presente em vários canais. Hoje ela vende pelo WhatsApp, ela vende pelo site próprio, ela está no Marketplace, tem diversas plataformas que fazem isso. E a farmácia está lá se adaptando a esse modelo. Muitas já estão com um mercado um pouco mais maduro, outras ainda nem iniciaram esse processo. Mas o ponto é, o que o consumidor vai comprar? Eu acredito, imagino que daqui a pouco tempo, meu assistente de IA pessoal, vou falar assim, olha, quero comprar um Dorflex, entrega na minha casa após as 20 horas. Ele vai comprar, vai pagar e eu vou receber o produto em casa, no horário previsto. Então, nesse momento, quando a gente entende que isso aqui passa a ser uma realidade, quem é o consumidor? Quem é o cliente? Sou eu, enquanto pessoa que estou pedindo, ou é o meu assistente pessoal aqui que está buscando uma farmácia pelo canal digital e a tua farmácia tem que estar lá para ser uma referência, um ponto para esse agente encontrar ela? Então, a gente entende que a tecnologia ela não vai matar naturalmente as farmácias físicas, mas a farmácia física precisa também trabalhar com esse cenário. Então, a gente acredita muito nesse modelo de modernização no segmento. Boa. E, Jorge, pensando em alguns assuntos polêmicos, quando a gente fala de digitalização, até comentei com o Júlio e com o João no último bate-papo, a gente vê alguns movimentos do digital, do virtual, matando o físico, né? Eliminando o físico. Então, o primeiro grande exemplo mais clássico é das locadoras, né? Elas foram completamente eliminadas por uma solução digital, né? Depois, o conceito de dark kitchens, né? Então, você não precisa mais ter um restaurante com mesas e está todo mundo pedindo comida em casa. Então, é uma solução digital que acaba substituindo. Na sua visão, o mundo caminha para um futuro que eventualmente ameace a existência de farmácias? É uma boa pergunta, polêmica realmente. Mas na minha visão, não chega a ser esse ponto que a gente não vai ter mais a farmácia física. Pelo contrário, a farmácia física ela é importantíssima, porque quanto mais próximo você tiver a uma farmácia, mais rápido a sua compra pelo digital vai ser entregue. Então, quando a gente fala desse segmento, muda um pouquinho, porque existe uma certa necessidade, uma certa urgência, além da conveniência propriamente dito.
Vamos supor que você esteja lá com uma dor de cabeça, alguma dor de estômago, algo nesse sentido. Né? Você não pode esperar, às vezes, 2 horas, 3 horas ou um dia para você ter o produto lá. Você precisa daquilo de imediato. Então, o que é mais rápido naquele momento? Você ir fisicamente numa farmácia e comprar o produto, eventualmente podendo ter uma fila lá no caixa, ou é mais rápido você pegar o aplicativo e receber ali em 15 minutos o produto na sua casa já para você consumir. E ainda eu acredito muito no modelo híbrido. Eu pesquiso quem tem um produto, quem está mais próximo, compro pelo aplicativo, chego lá, já retiro e nem peguei fila. Então, a farmácia física, eu acredito que ela vai continuar existindo sim. No entanto, ela precisa mudar a maneira como ela se comporta no mercado. Essa adaptação é que talvez tenha um filtro, onde tem algumas farmácias que vão melhorar a performance e tem outras realmente que vão acabar tendo dificuldade e vão acabar saindo do mercado. Mas, de modo geral, ela se mantém no físico. Boa, bem legal. Posso soltar mais uma polêmica? Eita, vai lá. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, existe um movimento, e o que é mais comum é um receio em relação ao quanto que ela elimina profissionais, né, profissões. Como que você enxerga isso para o papel do farmacêutico, né, a IA? Ainda mais numa digitalização. Como você enxerga a IA nesse contexto de farmácia? É um risco, é uma oportunidade? Enfim. É um ponto também que já vem sendo debatido bastante aí no mercado, mas a visão que eu tenho sobre a IA é que ela é uma ferramenta e que está para apoiar os profissionais. Independente do segmento, pode ser de farmácia ou não farmácia, pode ser o farmacêutico ou um balconista, enfim. Entendo ela como uma ferramenta. E aí o que muda é o modelo de se trabalhar com essa ferramenta. Enquanto até então o farmacêutico tinha que fazer muitos relatórios, cálculos, além da própria atenção farmacêutica, que já é o principal papel dele, você olha para o balconista, o modelo de atendimento, de entender, de recomendar algo nesse sentido, né? Quando a gente foge do medicamento, ele tem essa liberdade lá. A IA está como um apoio, uma ferramenta. Então, vai auxiliar ele a melhorar a performance. Não acredito que a IA vai substituir os profissionais. Ela vai fazer com que o profissional mude a forma de trabalhar. E aí, naturalmente, nessa mudança existe adaptação. Vai ter profissionais que vão se adaptar muito bem e vão performar muito mais. Tem profissionais que vão ter dificuldade de se adaptar e talvez esse sim tenha algum espaço reduzido ali no mercado. Isso em geral, né? A gente pode trazer essa mesma frase para o desenvolvedor, para o programador, por exemplo. Pois acredito que sim. O modelo de desenvolvimento tradicional talvez esteja com os dias contados, porque imagino que a produtividade de uma pessoa que faz manualmente o modelo que até então era o adotado, comparado com aquele que tem uma ferramenta de AI que usa para desenvolver e que sabe trabalhar, entendo que a performance da entrega é muito maior, né? Sim, até a qualidade, né? Até a qualidade, bom ponto. Eu acho que vai exigir um bom nível de adaptação, né? Não falando necessariamente de AI, mas a gente atende uma grande indústria de bebida, cervejaria, e eles começaram alguns anos atrás, inclusive nós que desenvolvemos, a gente desenvolveu um e-commerce B2B, né? Que eles ainda não possuíam. E a pandemia foi o grande acelerador deles criarem esse mecanismo. E eles ainda dependiam muito do vendedor visitando o ponto de venda, tirando pedido, processo totalmente analógico. E com o lançamento do e-commerce B2B, os PDVs puderam começar a comprar e adquirir essa cervejaria de forma direta, não necessariamente precisando da intervenção do vendedor. Mas ao invés de substituir o vendedor virou eles chamaram de consultor de vendas, né? É uma pessoa que vai, que mantém um relacionamento com o dono de ponto de venda e até estimula o uso do e-commerce B2B, né? Então, assim, foi um processo cultural de transformação. Não é teu inimigo, não veio aqui para te substituir e tirar seu emprego. É uma ferramenta a mais e a gente vai adaptar as suas atribuições ou responsabilidades. Eu imagino que num cenário similar, a farmácia física vai ter que se adaptar também, né? O farmacêutico, qual vai ser o papel desses profissionais no mundo em que a IA está se popularizando tanto, né?
Exatamente, faz todo sentido isso aí que você comentou. Muda o papel. Daqui a pouco, os próprios órgãos que regulamentam o modelo de negócio, o segmento, vão acabar também usando IA, vão mudar o modelo e, às vezes, aquele arquivo que era transmitido de uma determinada forma passa a ser totalmente diferente, né, por conta das possibilidades que aí atrás. Então, o entendimento a gente está passando por uma revolução, a IA veio para isso, mas tem que saber usar. E ela não vai, do nada, assim, simplesmente mudar tudo. Vai do profissional, né, do ser humano se adaptar com essa nova tecnologia e saber usar ela da melhor forma. Legal. Boa. Uma curiosidade que eu tenho, né? A área de medicamentos no Brasil é muito regulamentada, então tem todas as suas especificidades e barreiras, talvez. Nos últimos anos, né, e desde que você tem estado mais próximo à frente dos canais digitais, né, com um viés muito, muito comercial, vocês já lançaram alguma feature ou alguma nova funcionalidade para os usuários e que não deu certo? Por alguma questão do mercado, ou regulamentação, alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo por falta de adesão? Não deu certo, a gente... Para nós, apesar de ser 2019, a primeira startup, a digitalização para a farmácia, de modo geral, é algo bem recente. Então, de fato, algumas questões regulamentares acabam interferindo, talvez, no modelo de negócio, que, para o nosso entendimento, é muito importante e seguro também. Quando você fala de medicamento, você está falando da saúde. Então, essas normas prevê que você tenha uma saúde adequada, um acesso a tratamento e que não é qualquer pessoa que vai ter acesso a comprar um determinado produto que eventualmente pode até causar dependência química. Então, o que impactou para nós algumas modalidades. Quando você fala assim, quero comprar um antibiótico, quero comprar talvez um psicotrópico e receber em casa. Tem várias determinações, RDC da Anvisa, que é quem regulamenta o segmento, que trata disso. Tem muitas coisas que você até poderia fazer de um jeito mais simples, mas você acaba não podendo por conta disso. Acho que um exemplo é quando você quer comprar algo, um medicamento controlado com receita, receber em casa e tem um grupo de normas e regras que você tem que seguir para que isso aconteça, e em alguns casos ele nem vai acontecer. Você vai ter que comprar e retirar na farmácia por conta dessa regulamentação. Então, acho que é um exemplo aí de como que isso impacta o nosso mercado, apesar de ter que se adaptar porque é importante para o bem-estar aí da população. Excelente. Jorge, falando, eu acho que é muito legal, né, a gente ver o Grupo SC buscando um movimento de auxiliar a transformação digital, a inovação digital de qualquer tipo de farmácia que não estão nas grandes redes, né, que não fazem parte das grandes redes. Mas pensando, quando a gente fala de transformação digital de uma grande empresa, no caso do Grupo Santa Cruz, a gente enxerga que esse é um processo muito desafiador. Né? Tem muitos aprendizados, muitas empresas que batem cabeça mesmo, tomam decisões que acabam não dando certo. Quando a gente fala de organização de times, em questão de inovação aberta, comprar empresa ou não, utilizar startups, compra startup, não compra, monta time interno de desenvolvimento. Como foi um pouco dessa jornada de vocês e dificuldades, desafios que vocês enfrentaram? É interessante essa pergunta, porque o grupo ele sempre investiu e acreditou muito em tecnologia. Salvo me engano, foi um dos primeiros da distribuição que colocou a plataforma da SAP para gerenciar o centro de distribuição, né? Tem vários, hoje são 39, 40 CDs espalhados aí pelo país. Então, o grupo acredita muito nisso e, naturalmente, qualquer implementação que você faz, ela gera um período ali de instabilidade. Isso, às vezes, atrasa um pouquinho a entrega, que era para chegar com 16 horas, chega com 20, com 22 horas. Mas, de qualquer maneira, quando você traz essas soluções, assim que ela estabiliza, ela gera muito mais resultado. É economia de tempo, você melhora a qualidade do serviço prestado, você consegue dar mais visibilidade para o cliente, né, para a farmácia que está ali. E não é diferente com os canais digitais. Também trocamos de plataforma, também passamos por instabilidades, mas a gente consegue colher o fruto depois dessa troca, quando você estabiliza. Economia de tempo, economia de dinheiro, melhor qualidade. E tudo isso potencializa para que você continue ampliando o negócio.
Você comentou um ponto sobre as grandes redes e as demais. Todas as redes hoje, pequena ou grande, elas são clientes do Grupo SC. A gente atende todos. A diferença é que a grande ela já tem uma estrutura por conta que aí ela já está caminhando sozinha. A gente apoia sempre que possível, né? Uma grande rede também, mas o principal foco é a necessidade do mercado acaba sendo de quem ainda não tem esse poder de fazer o investimento ou talvez não tenha o acesso à cultura de trabalhar o digital. Então, acho que é importante ressaltar esse ponto aí. Boa, bem legal. Vamos fazer uma pausa aqui, João. E aí, algo que a gente não entrou, Jorge? Assim, por ser um improviso, a gente não tá com uma pauta fixa, tá funcionando, né? Tá fluindo. Tá fluindo. Tô curioso se a gente tem alguma coisa interessante que a gente não tá entrando, sabe? Olha, deixa eu ver o que dá pra gente falar. Hoje, quando a gente fala de inovação aberta quando a gente fala de inovação no Grupo Santa Cruz, a estratégia principal é inovação aberta, aquisição de startups. Porque a gente atende vários clientes e alguns optam por ou contratar startups ou comprar startups, mas um movimento muito forte é montar times para desenvolvimento de soluções proprietárias. Não, acho que esse é um ponto que dá pra gente trabalhar um pouquinho. Porque uma coisa é o grupo que tem um negócio pautado na distribuição e em cima dessa parte da distribuição, o negócio principal é esse, é o core. Ter startups, se você observar, é uma estratégia de você ajudar a farmácia a vender mais, porque naturalmente se a farmácia vender mais, ela precisa comprar mais. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Então, quando a gente fala de startup, é pensando nesse negócio de ajudar a farmácia a vender mais, que não é o principal negócio do grupo. Agora, internamente, quando você fala de distribuição, faz muito sentido você ter soluções, ferramentas, você tem um time ali desenvolvida para o core do negócio. Acho que esse é um ponto que dá para a gente falar um pouquinho. E o Grupo Santa Cruz tem iniciativas nesse sentido? O Grupo SCC? Sim, o Grupo SCC tem iniciativas nesse sentido. Eles tem uma área de tem TI, time, de tem uma área de inovação, tecnologia, sim. inovação, que tocam projetos e tudo, e eventualmente acaba usando, inclusive, terceiros para apoiar, né? Para ser mais rápido, ganhar agilidade. Boa. Legal. Acho que a gente pode entrar nesse assunto. A gente falou já um pouquinho de IA, né? O João comentou ali um pouco sobre particularidades dos modelos, questão de maturidade das farmácias. Eu não sei se... Ele falou de passagem, a gente falou né? um pouco sobre isso quando o cara tá precisando de ajuda. Sim. Acho que a gente já acabou abordando bem, explorando bastante. Uma dúvida que eu tenho também, Jorge, em questão de metas, né? Bom, eu acho que vamos voltar a gravar aqui. Mas você ia falar de dados, alguma coisa, indicador? Eu ia perguntar que você comentou, Jorge, que existe uma pesquisa que fala que até 2028 a venda digital tende a ser de 30% a 40% das grandes redes, né? E a gente vê algumas empresas com metas de receita digital. Então, o Grupo SC é uma distribuidora de medicamentos, mas ele como uma empresa, né, ele está criando startups também, enfim, para receitas digitais, outras receitas que não seja do core, né, de distribuição. E se existe uma meta do grupo em relação a essas outras fontes de receita, entendeu? Naturalmente existe uma meta sim, mas esse é um tema que eu não consigo abrir e explorar aqui, por conta que o principal negócio dele continua sendo a distribuição. Não é foco dele ter rentabilidade, receita em cima disso, mas precisa pagar a conta. Então, de alguma forma, vai acontecer. Mas é um tema que a gente não consegue explorar. Mais uma estratégia para fomento na distribuição. Do mercado. Né? Isso. Do core. Beleza. Mas eu acho que um ponto que você pode retomar aqui, para a gente até ir mais para uma linha do encerramento, é essa questão que, legal, o grupo tem soluções que atendem o varejo. Internamente, como que funciona a tecnologia e inovação do grupo? Existe um setor? Desafios. Não existe um desafio? Acho que isso aí é um bom... Você tem um pouco de visão de desafios disso? Dá para falar um pouquinho. Se você quiser fazer algum projeto de inovação lá dentro, para quem que você pede, né? Você levanta a mão, né? Acho que dá para a gente falar sobre isso. Existe essa área de inovação de digital estruturada hoje lá dentro? Existe. Para modernizar os processos internos, existe essa área para...
trocar as plataformas antigas por novas plataformas, para usar o que a própria IA está oferecendo hoje em dia. Então, é um caminho que o grupo está sempre buscando estar acompanhando essa inovação. Boa. Vamos entrar nesse assunto e daí a gente vai para o encerramento. Tá bom. Joia. Tá em mim? Jorge, a gente falou bastante sobre o quanto que o Grupo SC tem uma estratégia de ter startups, né, para fomento do mercado, né, para ajuda das farmácias, geração de negócio, mas o Grupo SC como negócio por si só também tem a inovação deles, né, como negócio, né? E a gente enxerga que isso acaba sendo um desafio sempre muito grande. Como que o Grupo SC está se organizando ou qual que é o contexto quando a gente fala de inovação digital? O que tem sido feito, né, quando a gente fala da TI do Grupo SC? O que o Grupo SC está buscando quando a gente fala de inovação digital para o core, né? Certo. Bom, naturalmente, acredito eu que todas as empresas têm ou deveriam ter uma área de inovação. O grupo não é diferente, ele criou essa área, existe uma diretoria que olha só para isso. E essa diretoria olha tanto para o negócio de ajudar os parceiros e clientes, que são as farmácias, mas também olha para modernizar internamente os sistemas. Então, é natural que o grupo esteja olhando para como é que eu substituo uma ferramenta antiga, que chegou numa limitação, para uma ferramenta nova, mais moderna, que permite a gente explorar mais do que a tecnologia tem a oferecer. A IA, que já chegou há algum tempo, mas queira ou não, ainda é algo novo no mercado, que tem muito a ser explorado em cima disso. Como que a gente aplica a inteligência artificial dentro do negócio da distribuição? Então, o grupo tem times diferentes, frentes diferentes, onde a preocupação é melhorar, modernizar para continuar sendo produtivo, entregando o melhor serviço para a farmácia e contribuindo com o próprio slogan do grupo, que é mais saúde para mais pessoas. Então, acho que esse é um ponto muito legal aí do grupo, que essa preocupação realmente eu digo isso porque, na realidade, eu constato, existem mais de 500 municípios que só chega lá medicamento porque o grupo é o único fornecedor que consegue entregar. Naturalmente, se não fossem vocês, o município estaria talvez desatendido, mas eu digo no sentido que, naturalmente, nem toda operação é rentável e gera lucro. Tem muito que é um investimento realmente, mas é a preocupação, o trabalho aí social que o grupo tem feito. E para que isso aconteça, você não foge da tecnologia. Então, quanto mais inovação, mais produtos, mais tecnologia você colocar para essa operação, mais facilita e melhora a experiência que a população, de modo geral, acaba tendo, mas em especial as farmácias. Bem legal. De maneira geral, Jorge, o que a gente fala muito sobre maturidade digital. E, para mim, o grande conceito, né, de maturidade digital é pautado num movimento no qual as empresas começam a entender que tecnologia, que a área de TI não é só infraestrutura, né? Não é só back-office, não é somente manter a empresa viva, mas são áreas estratégicas para garantir o futuro da empresa também. E um grupo SC com 70 anos está... seria impossível ele ter 70 anos de história se ele não tivesse essa visão, né? Na sua perspectiva, é um pouco disso que a gente está falando. Assim, maturidade digital, inovação digital é uma iniciativa de entender que novas tecnologias, a gente adequar o negócio a novas tecnologias é fundamental para realmente a sobrevivência da empresa e ganho de mercado e o sucesso. Sim, e eu acho que desse ponto o grupo, até citei um exemplo do pedido eletrônico no começo dos anos 2000. É o tipo de ferramenta, né, que permitiu o grupo ter mais velocidade em captar um pedido, porque como que era a vida do dono da farmácia antes de existir esse pedido eletrônico? Ele pegava um telefone, ligava no 0800 e ele falava com uma atendente. E essa atendente ele ia pedindo, produto tal, X quantidade. E aí você tinha dificuldade do entendimento, muitas vezes, né, os nomes dos medicamentos, nem todo ele é tão simples. E acontece. E aí você pensa, mas o que aconteceu com essa turma? Mudou a forma de trabalhar, né? O pedido já chega pronto, só que você tem condição de, essas pessoas do televendas, fazer um trabalho proativo com a farmácia, gerenciar uma carteira, oferecer campanhas e promoções diretamente da indústria. Então, você muda o jeito de trabalhar. Isso é o tipo de situação que permitiu que o grupo ampliasse a capilaridade, o atendimento, tivesse mais recursos. E agora não é diferente. Agora os investimentos que são feitos, tanto nas startups, né, dos canais digitais,
Isso promove um bem-estar para o ecossistema como um todo. À medida que você atende mais o consumidor, atende melhor o consumidor, permite que a farmácia tenha ferramentas para fazer isso, para ela estar competitiva no mercado. Natural que ela acabe comprando mais da distribuição. A própria indústria farmacêutica acaba colocando o produto dela exposto, nem que seja numa gôndola virtual lá, um tipo de doca virtual. Ela consegue ter mais espaço no digital do que teria fisicamente. Então, o modelo de negócio, a tecnologia aplicada, não é só para sustentabilidade e para o crescimento, mas tem a ver também com negócio. Eu sempre entendi a tecnologia e inovação como negócio. O grupo, naturalmente, tem um time próprio, interno de desenvolvimento, mas, às vezes, o negócio exige mais velocidade. E por uma questão de mão de obra, é mais rápido você terceirizar, colocar uma empresa parceira para desenvolver, para apoiar um projeto, isso sai mais rápido. Você acaba, muitas vezes, até economizando do ponto de vista financeiro entre montar um time, fazer todo um trabalho. Eventualmente, é um projeto pontual que você tem a ferramenta e depois termina ali. Então, o que você faz com as pessoas uma vez que você tenha o time, né? Então, acho que são complementares. Você tem que ter um time próprio para tocar algumas demandas, mas você busca no mercado, empresa, parceiro que pode te ajudar ali pontualmente e gradativamente você vai usando esses recursos para melhorar cada vez mais o desempenho do teu negócio. Show de bola. Obrigado, Jorge. Foi um prazer a conversa, a gente poder conhecer mais desse mercado. Estou me sentindo quase um especialista no mercado farma, né? Obrigado, parabéns pela jornada. Não, eu que agradeço pela missão também. A oportunidade aí, o espaço, tudo bacana estar aqui com vocês. Boa. Obrigado para vocês que nos ouvem por acompanhar mais um episódio. E nos ajudem a pensar os próximos episódios, curiosidades, né, segmentos que vocês gostariam de entender um pouco de desafios de inovação digital. Até o próximo.